Olá, nós somos alunos do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e iremos apresentar hoje o trabalho Análise Linear Múltipla. Somos doutorandos em Psicologia da URGS e os integrantes são Alessandra Marazzini, Isaías Hildebrandi, Maísa Marim e Pedro Correia. Somos da disciplina de Estatística Avançada, ministrada pelo professor Christian Zanon e Lívia Bendim. Olá, pessoal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a regressão linear múltipla para entender um pouco sobre o uso dela, né? Então, a regressão linear múltipla é um modelo de análise de dados baseada em uma linha reta, ou seja, ela é uma linha onde os nossos dados eles são ajustados. E a regressão linear múltipla é utilizada quando há uma variável dependente e duas ou mais variáveis independentes. O principal objetivo dela é identificar a participação de duas ou mais variáveis em um determinado desfecho, e o modelo visa explicar determinados desfechos. Muito bem, então vamos a um exemplo para conseguir entender melhor, tá? Em um estudo, tá, em uma pesquisa que objetivou investigar a relação entre os fatores de personalidade e os fatores ligados à organização do trabalho com a síndrome de burnout, as seguintes variáveis foram definidas então. Eles avaliaram fatores de personalidade, né, o padrão tipo A de personalidade e os traços de ansiedade. E no caso dos fatores da organização do trabalho, eles avaliaram o significado do trabalho, a percepção de controle, o suporte da chefia imediata, né? Foi a partir desse delineamento e utilizando a regressão linear múltipla que eles puderam avaliar quais variáveis eram preditoras do burnout, ou seja, foi através de um coeficiente do quanto em porcentagem da variância do burnout pode ser explicado através do relacionamento com os preditores do modelo construído. Então, quais são os tipos de relação existentes, né, na regressão linear múltipla, tá? A relação estabelecida entre as variáveis, ela não consiste em uma relação de causa e efeito, mas sim uma relação de explicação ou previsão, tá? Por exemplo, né, quando a gente faz uma predição de algo, tem um exemplo ali, fatores como idade, sexo, trabalho explicam a depressão e não que o estresse causa a depressão ou vice-versa. Então, a gente nunca pode avaliar a relação, os resultados da regressão linear múltipla como sendo causa e efeito, né? Estresse causa a depressão, mas sim que um explica o outro, tá? E além disso, então, a gente precisa definir o que é esperado de cada variável que vai compor esse modelo, né? Na regressão linear múltipla, duas ou mais variáveis explicam um desfecho, né? E as variáveis que explicam o desfecho são nomeadas como variáveis independentes, explicativas ou previsoras. E essas variáveis estão associadas a esse desfecho, que é a variável dependente, explicada, prevista ou critério. Essas são nomenclaturas, né, utilizadas para isso. A característica linear desse tipo de análise indica que o relacionamento entre as variáveis pode ocorrer em uma reta, podendo ser positivo ou negativo em sua direção. E ao considerarmos a correlação intrínseca ao modelo, verificamos que ao mudarmos uma variável preditiva, uma mudança pode ser esperada ou não em uma variável critério, e essa é a lógica da regressão, né? Os tipos de variáveis aceitáveis nesse modelo são métricas, né? Sendo que poderão ter duas ou mais variáveis independentes, métricas, sendo elas intervalares ou de razão, porém as variáveis intervalares possuem, né, o zero absoluto, oferecendo melhor precisão na medida. E a variável dependente, então, ela também precisa ser do tipo métrica, ordinal ou escalar. Ok, agora nós vamos verificar um outro exemplo para nós conseguirmos entender um pouquinho da lógica da análise de regressão. Imagine então uma pesquisa em que o pesquisador ele gostaria de compreender o quanto do desfecho
nota em um teste individual, ele pode ser previsto ou explicado pela interferência das variáveis nível intelectual, mensurada em QI, e motivação. Para responder a essa questão, nós podemos então pensar na construção de um modelo de regressão em que as nossas variáveis preditoras, nível intelectual, QI e motivação, estejam mensuradas de maneira intervalar. E o nosso desfecho, que é as notas individuais em um teste, mensurados em uma escala de razão. Tendo esse modelo, nós podemos então prever, a partir de uma outra nota individual de um participante ou de indicadores de nível intelectual e de motivação, a nota que poderá, né, ser esperada a esse participante. Nós precisamos ter em mente que o modelo da regressão linear, ele é um modelo cartesiano. Portanto, nós podemos representar os eixos x e o eixo y em uma reta. Deste modo, nós temos aí que a equação linear, ela pode ser descrita tanto para regressão linear binária quanto para a regressão linear múltipla. E essa equação linear, ela vai mostrar então a relação que se estabelece entre aqueles valores que são reais e os valores que são previstos para um melhor ajustamento dessa reta de regressão. Quando nós temos então uma variável, uma pesquisa que ela possui duas variáveis, sendo uma preditora e um desfecho, nós temos uma equação linear binária. E quando nós temos, então, de dois ou mais preditores para um desfecho, nós temos a equação linear múltipla. Bom, a equação linear, ela vai demonstrar, então, a relação que ela é esperada entre a variável de saída, V1, aqui no caso da binária, para uma variável preditora. Deste modo, no exemplo 1 para a binária, nós vamos ter que o nosso y1 ele vai indicar a variável de saída VD, que nós queremos prever. Por exemplo, a nota em um teste individual. Nessa equação, nós vamos ter que o intercepto da nossa linha ele é o B0. E isso consiste, então, no ponto em que a linha ela cruza o eixo vertical do nosso gráfico. Esse valor ele é somado ao valor da nossa inclinação ou do nosso gradiente da reta, representado por B1, multiplicado pelo valor da variável previsora. E aí, essa multiplicação é então somada a um erro que está associado a esse modelo. Tendo em mente então essa relação, nós podemos perceber que o que muda da equação linear binária para a equação linear múltipla é a quantidade de previsores que são adicionados ao nosso modelo. E aí nós temos que compreender que para cada mudança nesse previsor, cada inclusão de uma nova variável no nosso modelo, nós vamos ter então os valores esperados para B1 e o valor esperado para o x, que pode ir aí de 2, né, que podem ser de duas variáveis preditoras a n variáveis preditoras. Assim, são pontos essenciais para nós compreendermos a regressão linear simples na fórmula da equação. O pontinho, que é a nossa reta, cruza o eixo y, que consiste então no nosso valor de B0, esse valor de B0 nomeado como intercepto. A distância, a inclinação dessa reta até o ponto, nós temos então nosso gradiente ou inclinação, e os nossos pontos correspondem então aos valores. Nesse caso, a distância que ela existe de cada valor previsto pela reta e o score real que esse participante teve, ela vai ser nomeada como erro ou como resíduo. A compreensão da equação da regressão ela é essencial. Portanto, é importante nós termos sempre em mente o que nós estamos nomeando como um gradiente do nosso modelo e a inclinação e o intercepto desse modelo. Quando nós temos aí, então, o nosso gradiente do modelo e o nosso intercepto, nós estamos falando que nós temos um coeficiente de regressão.
Dando continuidade a essas considerações, uma perspectiva interessante é saber quais são os pressupostos para o uso em uma regressão linear múltipla. Quando falamos desses pressupostos, ou até mesmo dos pressupostos das variáveis, precisamos levar em conta a independência entre essas variáveis. Ou seja, duas variáveis são independentes quando a ocorrência de uma não é influenciada pela ocorrência da outra. Nesse sentido, não deve haver multicolinearidade, porque ela só ocorre quando o modelo inclui vários fatores correlacionados, não apenas a sua variável de resposta, mas também uns aos outros. Ou seja, resulta quando se tem fatores que são, de certa forma, um pouco redundantes. Também é interessante considerar o aspecto linear, ou seja, as variáveis precisam demonstrar uma relação de linearidade. Para testarmos, então, esse pressuposto, podemos utilizar o gráfico de dispersão, o coeficiente de Pearson e a matriz de correlação em sua significância. Além disso, temos o pressuposto de homocedacidade, que homo vem de igual e cedasticidade vem de dispersão, que trata da dispersão dos resíduos, ou desses erros que aparecem e precisam ser constantes nesse pressuposto. A homocedasticidade, então, ela descreve, de certa forma, uma situação em que o termo ou o conceito de erro, esse ruído, essa perturbação aleatória na relação entre as variáveis independentes e a variável dependentes, ou seja, é o mesmo em todos os valores das variáveis independentes. Também, a dispersão desses resíduos, elas podem ser verificadas a partir de um gráfico do tipo Bloch-Spock, ou o uso do teste de Levin. Além desses pressupostos, também tem o pressuposto da normalidade, que se trata da distribuição normal dos resíduos, que pode então ser verificado por um histograma, com o uso de valores de assimetria e curtose, estatística KS ou até mesmo o Shapiro-Wilk. Em estatística, então, esses testes de normalidade normalmente são usados para determinar se um conjunto de dados de uma determinada variável aleatória é bem modelada por uma distribuição normal ou não, ou até mesmo para calcular a probabilidade da variável aleatória subjacente estar normalmente distribuída. Os pressupostos estatísticos podem ser, então, analisados a partir das variáveis usadas na análise ou podem ser realizados a partir dos produtos ou os resultados da análise. Que, nesse caso, então, a gente tem um exemplo que é a análise de resíduos de regressão múltipla. Além disso, se considerar problemas nessa amostra, os outliers podem ser apoios, porque eles são valores ou pontos que distinguem dos demais, e também a distância de Cook, que é geralmente usada para detectar outliers em regressão padrão. Agora nós vamos entender quais são as possíveis opções de método para analisar os dados com a regressão linear múltipla. Tá? Então, o primeiro método é o método Enter, certo? O método Enter. Então, ele é um método em que todas as variáveis do estudo são inseridas de uma vez só. E ele é o método mais utilizado, né, nas pesquisas mais recentes. Será o método que a gente vai utilizar, então, no JANUMOV, quando nós vamos explicar a nossa análise. O segundo método é o método Forward, em que as variáveis são inseridas passo a passo com base na correlação parcial da VI com a VD. O método Stepwise, então, as variáveis são inseridas passo a passo, porém há risco de viés por significância. O método Backward, em que todas as variáveis são incluídas e cada preditor é retirado de uma vez. E o método Remove, né, que é quando o pesquisador faz uma escolha manual de quais variáveis serão excluídas para comparar modelos. Bom, mas para que a gente possa demonstrar como tudo isso acontece na prática, nós utilizamos um banco de dados que foi compilado com o objetivo de buscar compreender melhor as possíveis relações entre os 5 fatores globais de personalidade do Big Five e a satisfação de vida. Mas antes de fazer a análise de regressão linear múltipla propriamente dita, nós, é claro, testamos os nossos dados quanto à normalidade
a linearidade e a multicolinearidade deles. As nossas análises de normalidade envolveram métodos estatísticos e métodos gráficos. Os métodos estatísticos podem ser visualizados nesse slide, e embora a gente consiga ver na última linha que o teste de Shapiro-Wilk deu significativo tanto para a variável dependente de satisfação de vida quanto para a variável socialização, os valores de kurtose e de assimetria ficaram dentro daqueles valores de referência entre -1 e +1. E somando-se a isso, as análises gráficas que nós realizamos através dos histogramas, nós optamos por considerar os dados o suficientemente próximos de uma distribuição normal. Isso também é corroborado pela distribuição no gráfico qqplot, e também por este gráfico a gente consegue ver a existência de alguns outliers, que foram excluídos, bem como os indivíduos que tinham alguns valores faltantes, os missings. Após essas alterações, nós ficamos então com uma amostra de 318 indivíduos. As análises de linearidade foram feitas tanto através de gráficos de dispersão, quanto de análises de correlação de Pearson, como a gente pode ver nesse slide, e elas foram feitas uma a uma, né, considerando cada variável independente com a satisfação de vida, para que ficasse mais fácil da gente visualizar. Como a gente pode ver nesse slide, a variável extroversão ela teve uma correlação positiva, estatisticamente significativa, com a satisfação de vida. Dessa forma, a gente consegue ver que quanto mais altos os valores de extroversão, mais altos também os scores para a satisfação de vida. Já a variável abertura não demonstrou correlação estatisticamente significativa com a satisfação de vida, como a gente pode ver tanto pelo gráfico de dispersão, quanto pelo coeficiente de Pearson, que demonstram que essas duas variáveis não estão correlacionadas, e isso nos levou, inclusive, a não incluir essa variável na nossa análise posterior de regressão. Já a variável socialização se mostra positivamente correlacionada com a satisfação de vida de forma significativa, como a gente pode ver tanto pelo gráfico de dispersão quanto pela análise de correlação de Pearson, como também foi o caso do neuroticismo, com a diferença de que a correlação entre o neuroticismo e a satisfação de vida ela é negativa. Então, quanto maiores os scores de neuroticismo, menores os valores de satisfação de vida. Já a variável realização apresentou uma correlação estatisticamente significativa com a variável dependente, também de forma positiva. Ou seja, quanto maiores os valores de realização, maiores os scores de satisfação. E embora a significância estatística tenha sido um pouco inferior à das outras variáveis, porque foi com P menor do que 0,05, a gente consegue ver no gráfico de dispersão essa tendência, né, de que os valores estejam associados de alguma forma, né, de que estejam correlacionados positivamente. O teste de multicolinearidade, ele foi feito tanto através dos fatores de inflação de variância, quanto através da tolerância verificada de multicolinearidade. Para os valores de inflação de variância, a gente consegue ver aqui que todos os nossos valores ficaram abaixo de 3, o que é determinado como ideal na literatura, embora alguns autores falem até em abaixo de 10, mas o melhor mesmo seria abaixo de 13, os nossos valores todos se enquadram nessa categoria. E a tolerância verificada de multicolinearidade, o ideal seriam valores acima de 0,2, o que nós também podemos observar em todas as nossas ocorrências. Passando agora, então, para análise de regressão linear múltipla propriamente dita, nós utilizamos o método Enter, no qual todas as variáveis preditoras são inseridas de uma só vez no modelo, e apesar de demonstrar somente a variância explicada do modelo como um todo, ele também é menos suscetível a vieses como o erro do tipo 2. Quando a gente analisa, então, o ajuste do modelo, a gente consegue perceber que o valor de f foi de 24,
um P menor do que 0,01, o que mostra que esse modelo é melhor do que a média para explicar a nossa variável dependente, que é a satisfação de vida. O valor de R ajustado ao quadrado nos mostra que a variância explicada na nossa variável dependente por esse modelo é de 22,5%. Bom, e quando a gente analisa, dentro do modelo de regressão, a importância de cada uma das variáveis, a gente percebe que as variáveis que realmente contribuem para a variância da satisfação de vida dentro desse modelo são o neuroticismo, a extroversão e a socialização, sendo que a realização não teve, não apresentou efeito estatisticamente significativo na variância da nossa variável dependente. Como a gente usou o método de entrada de variáveis, o método Enter, a gente não tem como precisar qual seria a contribuição percentual de cada uma dessas variáveis. Mas a gente sabe que as que de fato contribuem no modelo são o neuroticismo, extroversão e socialização. Também é importante dizer que nós fizemos a avaliação dos resíduos e a gente consegue ver pelo qqplot que a distribuição dos nossos dados foi realmente próxima à normal, e pelo teste de Durbin-Watson, que testa a suposição de independência dos erros, a gente percebe que os nossos dados cumprem essa exigência, pois a literatura diz que valores próximos de 2 pressupõem a independência dos erros. Então, como o nosso valor foi 1,88, a gente percebe que está cumprindo essa exigência para que se faça a regressão. Nós fizemos também análise de possíveis casos influentes através da medida de Cook's Distance, e essa medida, ela estima se existe o efeito de um único caso no modelo como um todo. Mas como nós podemos ver que a média aqui deu muito próxima de zero, 0,00324, e o nosso valor máximo também foi muito baixo, 0,03, a gente pode assumir que não existe o efeito de um único caso no modelo como um todo. E como a gente pode, então, escrever a análise final, levando em consideração todas essas coisas que nós vimos até agora, todas as análises, e a própria análise de regressão, quais são as variáveis que contribuem para o modelo e tudo isso. Nós escrevemos da seguinte forma. Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla com o objetivo de investigar a relação entre os fatores globais de personalidade do Big Five e a satisfação de vida. As variáveis independentes neuroticismo, R igual a 0,387, P menor do que 0,001, extroversão, R igual a 0,355, P menor do que 0,001, socialização, R igual a 0,239, P menor do que 0,001, e realização, R igual a 0,141, P menor do que 0,05, apresentaram correlação estatisticamente significativa com a variável dependente e foram inseridas no modelo através do método Enter. A análise de regressão demonstrou a associação da satisfação de vida com os fatores neuroticismo, P menor do que 0,001, extroversão, P menor do que 0,001, e socialização, P menor do que 0,05. O modelo se mostrou adequado, com um F de 24 e o P menor do que 0,001, explicando 22,5% da variância da satisfação de vida. Já a variável abertura, P igual a 0,353, não foi estatisticamente significativa no modelo. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigada.